Se você tem uma doença chamada otosclerose, entenda o porquê você pode estar perdendo a sua audição. Este é o canal Otorrino em Gotas com o professor Dr. Paulo Lazzarini, otorrinolaringologista. E o que é a otosclerose? A otosclerose é uma doença de causa genética que pode ser transmitida entre os membros da família. Ela compromete apenas o nosso osso temporal, que é a estrutura óssea onde temos inseridas as estruturas do nosso ouvido. E por que essa doença afeta a audição? Ela troca o tecido ósseo por um tecido mais denso e fibroso, principalmente numa região onde está o estribo, que é um dos ossículos do ouvido, e a mobilidade desse estribo fica comprometida. E assim há uma redução na transmissão do som que chega na porção mais interna do ouvido, que é a chamada cóclea, que é essa área como se fosse um caracol. E há casos onde a doença afeta o osso que envolve a cóclea, e aí pode ocorrer uma perda auditiva mais crítica. Quais as características desta doença? Como é um processo que se estabelece lentamente no osso temporal, a doença se manifesta em indivíduos adultos, numa faixa etária de 40 a 50 anos mais frequentemente, mas pode ocorrer em indivíduos mais jovens. Costuma ser bilateral, mas em algumas circunstâncias afeta inicialmente um único ouvido. E como devemos tratar essa doença? O tratamento vai depender do grau de perda auditiva, do tipo de perda, se é apenas por fixação do estribo ou quando há envolvimento da cóclea, e o grau de envolvimento de cada um dos ouvidos. Portanto, o acompanhamento clínico pelo otorrinolaringologista é fundamental. Diversas são as opções que temos para tratar um paciente com otosclerose. Entre elas, a cirurgia, chamada estapedotomia, para a remoção do estribo e a sua substituição por uma pequena prótese. Há ainda a possibilidade de tratamento com medicamentos para o controle do foco da doença, principalmente naqueles casos onde há o envolvimento da cóclea. Há ainda a opção do uso de aparelhos auditivos para minimizar os efeitos da perda auditiva, e há situações até mesmo em que apenas fazer uma observação naqueles casos que têm uma perda auditiva mais leve. É importante que essas informações são apenas umas orientações aos nossos leitores e em nenhum momento substituem o atendimento médico e o tratamento prescrito por um profissional. Na vigência desses sintomas, procure seu médico. Este é o canal Otorrino em Gotas com o Dr. Paulo Lazzarini. Um abraço e até mais.